Seja muito bem-vindo ao Templo do Saber, esse lugar top que nós veneramos o conhecimento, né? E, gente, vou falar para vocês, o Banco Central acabou de se manifestar sobre a taxa de juros, né? O Copom acabou de fazer reunião, né? São uma reunião de 2 dias e nós tivemos o resultado, né? Que o Banco Central optou por aumentar a taxa de juros, né? E ele aumentou a Selic em 1 ponto percentual. Pois é. Assim, já era esperado pelo mercado, né? O mercado sempre se manifesta esperando uma taxa de juros futura, né, para as próximas reuniões. E isso com base em como a nossa política está sendo levada, como que a nossa inflação está sendo observada. Então, assim, o mercado ele sempre vai colocar uma estimativa futura, né, na taxa de juros. Mas, enfim, vamos conversar um pouquinho sobre o que vai acontecer, né? Por que a taxa de juros está tão alta desse jeito, né? Qual que são as projeções pro final do ano, mas enfim, vamos embora. Antes de tudo, não esquece de se inscrever, de dar o like, vocês estão fazendo isso, tá top, né? A gente tá com a metinha de 1.000 inscritos até junho. Se quer estudar com a gente também, tem o link aqui embaixo na descrição, vocês vão ajudar demais a gente, e tá um conteúdo top demais. E, tem novidades também chegando lá, módulo novo, top demais. Só se inscreve que é topzera. Mas vamos lá. Antes de tudo, eu gostaria de novo dar uma introdução. Se você caiu num paraquedas aqui agora e você não sabe o que é a Selic, né? Para que ela serve e o porquê que ela é usada, eu gostaria de recapitular um pouco o que são, né, cada contexto desse, para a gente meio que nivelar, para a gente saber que a gente está falando da mesma coisa, né? Que a gente está entendendo tudo. Vamos lá. A Selic, ela é a taxa de juros do nosso país, né? A taxa base. Então, tipo assim, tudo que a gente for ver de juros em outras modalidades, seja ela financiamento, crédito pessoal, tudo, ela vai passar pela Selic, né? Outra coisa importante que a gente tem que falar, a Selic, como ela é a taxa básica de juros, ela é um juros que o governo vai usar para poder, a maioria dos seus investimentos, né, para poder pagar quem investiu na dívida pública dele. Isso vai ser muito importante no final. E também, a taxa Selic ela é a principal ferramenta do Banco Central para ele conter a inflação, né? No caso, assim, tecnicamente falando, quando a gente vê que o Banco Central aumenta a taxa de juros, o dinheiro que vai ser emprestado pelos bancos, enfim, vai ser negociado como um todo, seja em financiamento, crédito pessoal, igual eu falei agora cedo, ele fica mais caro para tomar emprestado. Então, a gente entende que vai frear o consumo. Quando você tem menos consumo, você tem menos inflação também. Essas duas grandezas, né, inflação e consumo, elas estão intimamente ligadas. E então, quando você tem muito consumo, é muita inflação, né, aumenta a inflação. E quando você tem pouco consumo, tende a frear a inflação também. Só que aí que está o ponto. A gente viu que na última decisão do Copom, já foi, se eu não me engano, eles aumentaram 1 ponto percentual, não lembro agora, só sei que ela foi para 13,25. E agora o Banco Central, através do Copom, né, o Comitê de Políticas Monetárias, eles decidiram por aumentar de novo em 1% essa taxa Selic. Por que eles estão fazendo isso, né? Vamos lá. Tudo tem a ver com a inflação. No vídeo passado, no resumão passado, a gente falou um pouquinho sobre taxa de inflação também. E como a inflação ela bateu 5,06% acumulada dos 12 meses. E é uma inflação bem alta. Por quê? Por mais que a gente já teve inflação mais altas no passado, né, e não tão passado assim, né, na pandemia a gente teve uma inflação de 10%, mas aí a gente tem que entender que a gente estava numa pandemia, né, agora a gente não está numa pandemia e está com uma inflação alta. Essa inflação ela é alta, porque pensa,
A meta de inflação que a gente tinha era 3%, 3 e alguma coisinha por cento. E no caso, a gente tinha uma variação para menos e para mais, né, que era de 1%. Então, podia variar para 2 e para 4. Dentro dessa variação, a gente ultrapassou e muito a meta, sabe? E aí que tá. Semana passada também, eu falei sobre a inflação de fevereiro, que foi de 1,31, se eu não me engano, que foi a maior inflação dos últimos 22 anos, né? E aí você fala, pô, mas só isso? Pô, pensa comigo. A meta de inflação, segundo a projeção do Banco Central de semana passada, ela deu uma desacelerada de 0,02%. Ela caiu de 3,68 para 3,62. Mas é pouquinho, mas já caiu. Mas mesmo assim, pensa comigo. Se em fevereiro a gente já teve 1,31 e em janeiro a gente já teve 0,16%, a gente já está liberando 1,5%. Oxe, nos 2 primeiros meses a gente já está desse jeito. Vai ser meio difícil controlar a inflação com os próximos meses chegando, né? E assim, a inflação ela está subindo encabeçada aí pelo preço dos alimentos, né? O preço dos alimentos foi lá em cima, o que aumenta o nosso índice de inflação, né? E por consequência também a projeção. Assim, a gente pode colocar a culpa em N fatores, só que a gente não pode tirar a culpa que o governo também tem nessa questão. Por que eu falo isso? Gente, a gente está vendo que desde o começo do mandato, do terceiro mandato do Lula, ele é uma política de gastança, sabe? Ele está gastando muito, ele optou por gastar muito com programa social e outras coisas, né? Eu nem vou puxar para crítica ao próprio Lula, para a esposa dele, né? Mas enfim. E agora também com essa questão do imposto de renda, né? Até R$5.000. E não que eu ache ruim o imposto de renda, mas espera, a gente vai falar mais para frente. Só que o governo, ele gasta muito. E aí, quando ele gasta mais do que arrecada, ele precisa tirar dinheiro de algum lugar. O que ele vai fazer? Ele vai emitir mais dívida pública, né? Para a gente poder comprar e financiar os gastos dele. Nesse financiar a dívida pública, a gente já sabe que o governo está gastando demais, não tem seriedade aí. Ele gasta mesmo, sabe? Mais do que arrecada e emite mais dívida pública para a gente pagar. Então, com isso, a gente exige mais juros, né? Juros maiores para poder compensar o risco que a gente está tomando. E aí que está o negócio. É um ciclo vicioso, porque o governo gasta muito, né? Com coisas, enfim, até agora que a gente viu com muita coisa desnecessária, né? E aqui eu tô falando até do próprio presidente Lula, né? Enfim, viagem, jato, a esposa dele também. Enfim, não vem ao caso agora. Mas, percebe, ele gastou para financiar, para poder cobrir essa dívida. Ele vai ter que emitir mais dívida pública. Para dívida pública, a gente vai pedir o juro, né? E aí que tá. Ele vai pagar o juro, só que em cima dessa Selic que a gente está vendo agora, né? 13,25 antes e 14,25 agora. A dívida está muito cara, né? Então, assim, imagina que ele emitiu dívida no passado, agora ele vai ter que cobrir com 14,25. Ele está devendo mais ainda do que antes. A gente passou também agora pela reunião do Fed. Cara, na boa, imagina, eu faço essa pergunta sempre. Em quem vocês preferem investir? No Brasil, né, que não tem seriedade, ou na maior economia do mundo, nos Estados Unidos? É óbvio que é nos Estados Unidos. A título de comparação, cara, você pega o PIB do Brasil, é 3 trilhões de dólares. O PIB americano é de 30 trilhões. Então, olha como é que a disparidade é muito longa, sabe? É muito alta. Então, assim, o governo gastou muito e agora, para poder cobrir esse risco que o investidor vai estar tomando, precisa estar com o juro lá em cima. Mas não é por causa disso também. É por causa das nossas projeções de inflação. A inflação está muito cara,
né? O nosso dinheiro está desvalorizando e a cada projeção que vinha vindo do Banco Central toda semana, no Boletim Focus, a gente via a inflação crescendo cada vez mais, né? O índice de inflação, que é o IPCA. E para isso, o que o Banco Central faz? Ele usa de política monetária, né? Ele sobe o juro para poder conter essa inflação. Só que aí que tá. Ele já tinha subido antes o juro, só que não estava contendo essa projeção de inflação. E muito disso é pela incerteza que o governo está deixando para a gente, né? Ou seja, o investidor de fora ele vai olhar e vai falar assim, pô, eu não vou investir nesse país. Até o de dentro deve estar falando isso daí, né? Mas enfim, ó, o investidor olha e fala assim, cara, é muito risco, né? Poxa, o país ele não tá tendo seriedade com os próprios gastos, né? Tá gastando demais. Eu vou deixar meu dinheiro lá? Não vou deixar. Nessa, ele leva o dinheiro para fora, a gente fica só desvalorizando o nosso real. Entende? De onde que vem a inflação? Então, assim, não estou falando que é só isso que vem a inflação, só disso daí, mas a incerteza com o governo é muito grande. Até porque essas semanas que passaram, o governo deu uma declaração, se eu não me engano foi o Alckmin, que eles vão fazer de tudo para poder pegar e abaixar o preço do alimento. E assim, gente, eles só estão fazendo isso porque ano que vem é ano de eleição, sabe? A popularidade do Lula tá caindo e eles vão fazer de tudo para não perder essa popularidade. Então, recapitulando, né? O Banco Central, ele aumentou os juros em 1 ponto percentual. O que isso muda na nossa vida? Muda que, assim, tudo quanto é tipo de dívida, tudo quanto é tipo de dinheiro que você vai pegar emprestado, vai ficar mais caro, né? Então, assim, por exemplo, eu não consegui pagar meu cartão de crédito. Cara, ele se baseia no juro, então ele vai aumentar mais ainda. Vou financiar um carro, vai estar financiando bem caro. Vou comprar uma geladeira nova, né? Igual a gente usa de exemplo, vai pagar mais caro, porque o dinheiro está muito caro para ser emprestado. E, em compensação, a gente tem a inflação, que também está comendo o nosso poder de compra, porque assim, o nosso dinheiro está desvalorizando a todo momento. E onde é que a gente vê isso? Em todos os lugares, né? Quando você vai no mercado, por exemplo, comprar o alimento, né, seu, para sua família, você pode ver que está bem mais caro, né? A gente pode ver a inflação ali na prática, né? Por exemplo, o café, se eu não me engano, aumentou 10%. O ovo, se eu não me engano, aumentou 16%. A conta de luz aumentou pra caramba, né? O combustível aumentou 2% e alguma coisinha, não lembro agora. Mas pensa, a inflação ela tá ali na prática com a gente, entende? A gente ia no mercado comprar 20 ovos por R$10, hoje tá 16, entende? Hoje tá bem mais caro. Então, assim, tá muito caro, a inflação ela vai comer sempre o seu poder de compra. E, é o que eu sempre falo. O que a gente pode fazer quanto a isso? Não tem o que a gente fazer. Só existe uma maneira da gente pegar e melhorar o nosso país. É aprender, estudar sobre essas coisas, essa política, esse papinho de política não se discute. Discute sim, cara. Discute sim, sabe por quê? A gente perdeu a noção de que discutir é diferente de impor alguma coisa. Ou seja, quando eu tenho uma ideia, eu posso expor a minha ideia. Você é obrigado a acatar ela? Não. Só que você escuta, você coloca o seu contraponto. Então, assim, a política ela é uma discussão sadia, né? Para a gente poder entrar em um consenso para melhorar a população como um todo, né? Melhorar o país para a população viver bem. E não é isso que a gente vê, né? A gente tá vendo aqui políticos, né? A gente tá vendo homens ou mulheres também, né? Na política tem homens e mulheres, estão mais preocupados em ganhar o seu, sabe? Às custas dos contribuintes, né? Porque assim, o imposto é muito alto no Brasil. E quando a gente vai ver na comparação, o pobre paga bem mais imposto que o rico. Por quê? O imposto sobre o consumo é muito maior. Mas enfim, é um assunto para outra hora. Mas percebe, o que a gente tem que fazer é estudar sobre política, sobre economia, sabe?
para quando a gente for votar lá em 2026, né, a gente escolher um candidato em que tenha propostas que não sejam mirabolantes, né? Porque assim, prometer as coisas é muito fácil, só que é difícil cumprir, né? Isso eu tô falando do presidente Lula porque ele fez bastante promessas, né? E não cumpriu. É muito fácil a gente prometer que o povo vai comer picanha, né? Tomar cervejinha, só que na chincha lá, na hora do vamos ver, é difícil, cara, você pegar e abaixar o preço desses alimentos, né, dessas coisas. Então, assim, o que a gente tem que entender é que existe proposta, só que propostas milagrosas não existem. Tem que ser sempre propostas conscientes, né? Mas, enfim, o Banco Central aí elevou os juros mais uma vez, em 1%. E agora é só a gente esperar para ver como é que vai ser daqui para frente. Mas, enfim, gente, foi isso. Muito obrigado por ter me acompanhado nessa conversa aqui agora sobre a nossa Selic, né, do nosso país, a taxa de juros do nosso país a 14,25, né, um ponto percentual aí. Mas é isso, gente. Não esquece de se inscrever, a gente bater essa metinha. Nossa, tá top demais. Vocês estão se inscrevendo. Tô gostando de ver, hein? Nossa, tô felizão, ó. Tô top. E é isso, gente. Tamo junto. Não esquece também de ver o nosso cursinho aí, meu, de finanças pessoais, para poder gerir melhor as suas finanças, né? Não dever na praça. E é isso, gente. Muito obrigado por esse tempo aqui com vocês. E é isso. Tamo junto e é nóis.